Olá a todos. Irmãos, nós estamos meditando sobre 1 Pedro 1, do versículo 14 ao versículo 20. E nós estamos falando sobre por que devemos ser santos. E nós vimos até o versículo 16, do 14 ao 16, que o primeiro motivo que Pedro nos dá na sua carta para que nós sejamos santos é que nós temos um padrão sem igual. Nós temos um padrão, qual o padrão que nós temos que nos amoldar, que seguir, que mudar a nossa vida, que fazer a nossa vida parecido ou igual ao próprio Deus. E nós temos um padrão superior a tudo que nós poderíamos sequer pensar. E Pedro nos dá um segundo motivo pelo qual nós devemos ser santos. E ele diz esse motivo no versículo 17. Ele diz que o crente, ele tem um pai sem igual. Nós temos um padrão sem igual, esse padrão que é o próprio Deus, nosso Senhor. E nós temos também um pai sem igual. Olha o que diz o versículo 17. E se invocais por pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Irmãos, olha aqui. Nós temos um pai que é Deus. E esse pai, a Pedro nos diz que ele também é juiz. E esse juiz, claro, ele julga. Mas ele julga as obras de quem? Aqui ele diz que ele julga as obras dos incrédulos? É claro que não. Ele julgará as obras dos incrédulos, nós sabemos disso. Nós esperamos o dia em que ele julgará todas as pessoas. Julgará e condenará os incrédulos, nós sabemos disso. Nossa fé está nisso. Mas irmãos, aqui Pedro está dizendo que ele não julga, nesse caso, as obras dos incrédulos. Ele julga as obras dos crentes. Ele julga, nós temos um pai que julga as obras dos crentes. Nós, como pais, temos que julgar as obras dos nossos filhos. Não é verdade? Nós temos filhos. E nós temos que analisar se o que eles estão praticando, se o que eles estão fazendo está de acordo com aquilo que nós queremos e aquilo que nós colocamos de padrão para ele. E que, na verdade, é um padrão que nós refletimos na palavra de Deus se você é um pai bíblico. E nós agimos como juízes com nossos filhos. Quando eles desobedecem, quando eles teimam, quando eles vão contra esses princípios, se nós impomos condições, castigos. Se eles não sabiam os princípios que nós tivéssemos falado, não tivéssemos sido claros com eles, nós iremos conversar. Explicar, olha, isso que você fez é errado por isso e por isso. Mas se ele pratica essas coisas sabendo que é errado, nós como pais temos que disciplinar nossos filhos. A Bíblia nos ordena isso. Porque esse é o modo como nosso Pai Celestial age também. Muitos pais não agem dessa forma. E na verdade eles são apenas mantenedores do lar. Eles só dão comida para os filhos e roupas, essas coisas assim, quando dão às vezes, né? Mas eles não agem como pai, assim como nosso Pai Celeste é e nos ordena ser. E nós temos aqui um pai que é Deus, que julga nossas ações, assim como nós como pai julgamos nossos filhos. E ele pune o que é errado. Nós temos um pai que é juiz e que nos pune se fazemos o que é errado. E Pedro coloca isso aqui como motivo que nós devemos ser santos. Porque nós temos um pai que julga, que pune. E nós temos um pai também que abençoa, que se alegra conosco se praticamos o que é certo, se andamos nos seus caminhos, se obedecemos ao Senhor. Amados, nós como pais, muitas vezes nós podemos cometer erros. Nós como pais, muitas vezes iremos julgar as ações dos nossos filhos e julgaremos errado, julgaremos mal, depois nos arrependeremos com certeza e devemos externar esse arrependimento e demonstrar que não somos deuses, somos homens e falhamos também. Nós cometeremos erros porque não conhecemos o coração dos nossos filhos também. Muitas vezes, daremos uma pena para eles, um castigo, que é muito superior ao que ele merecia, não é adequado pela ação que ele fez. E muitas vezes, por não conhecermos o coração deles, daremos uma pena que é muito branda à ação que eles fizeram. Né? Não conhecemos o coração, não vemos a maldade que houve ali, a dissimulação, o engano, a mentira. E nós não julgaremos corretamente. Mas nosso Deus não é assim. Muitas vezes nós
nos justificamos por fazermos o que é errado. E dissemos assim, olha, eu fiz isso por causa daquela pessoa. Eu fiz isso por causa disso, disso e daquilo. Porque eu pensei que fosse assim. Mas, meus irmãos, Deus, Ele conhece as ações, as variantes do nosso coração. Ele conhece as intenções do nosso coração. Se aquilo que nós dizemos, se aquilo que nós externamos, justificamos, se é verdade ou não. Ele julgará nossas ações de acordo com a pura verdade, com a santa verdade e a santa justiça que há nele. Irmãos, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe, não. Ele julga corretamente e fielmente. Nossos filhos, quem teve criança pequena, né, quem teve filho sabe, quando eles são bem pequenininhos, minha filha já passou dessa fase, mas eles tentam brincar de esconde-esconde conosco e escondem o rosto, né, fecham os olhos e querem que a gente procure e ache ele. E a gente fica lá, onde está você? Né? Eles estão ali, debaixo da cama, debaixo da luz em cima da cama, por exemplo, e achando que são escondidos de nós porque eles não estão vendo. É uma grande tolice, eles são crianças, né? Não entendem o senso da realidade. Mas, meus irmãos, nós, quantas vezes somos assim com o nosso Pai? Nós somos tolos, porque o nosso Pai, Ele vê tudo. Isso é como se o sol estivesse iluminando dentro do nosso coração. Nós não podemos esconder o nosso coração diante dele, nós estamos desnudados, estamos nus diante dele. Não há nada que nós podemos esconder do nosso Pai. E Ele julga corretamente, segundo o que há no nosso coração. Segundo as ações que fazemos, sim, a obra de cada um, e de acordo com a obra e as motivações corretas do coração. Ele se julga de acordo com a reta justiça. Nós não podemos nos esconder em nada diante dele. E no final do versículo 17, olha o que Pedro diz. Andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, nós temos um Pai que julga todas as coisas. Ele nos julgará, nos galardoará de acordo com nossas obras. E ele vê todas as coisas. O que é interno, o que é externo, o que realmente nos motiva, se é egoísmo, se é uma motivação sincera e verdadeira, se é para nos aparecer, se somos falsos, hipócritas. Ele sabe, ele conhece os verdadeiros motivos. E Pedro fala, olha, por isso, ande corretamente na nossa peregrinação aqui, no nosso caminhar nesse mundo que nós não fazemos parte. Ande corretamente diante de Deus em temor. Tema a Deus. Ele vê e julgará corretamente. Então, nós devemos temer essas coisas. Porque nós temos um Deus que é santo, e ele julgará de acordo com a sua santidade as nossas obras. Amém?